Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho, Jaruã. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, casa de São Francisco de Assis, de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambina da Cachoeira. Que seja de paz vossos pensamentos e sentimentos. O nosso tema de hoje é para falar sobre a passagem da matéria para o espírito na visão da Umbanda. Por que eu escolhi esse tema? Porque em outros vídeos nós falamos sobre o ciúme, sobre medo, sobre a inveja, sobre o perdão, sobre a lei do retorno. É uma forma da gente estar nos preparando para a nossa caminhada evolutiva. A caminhada evolutiva nos diz: nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Na maioria das vezes, as pessoas evitam de falar sobre esse tema. Parece que é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Lógico, ninguém quer morrer, mas nós fazemos parte desse ciclo evolutivo. Nós temos um prazo de validade que não está escrito horário, local, de que forma que iremos fazer essa viagem, essa passagem espiritual. E eu quero colocar alguns pontos que eu acho fundamentais para que a gente possa estar se organizando, para fazer com que essa viagem seja o mais suave possível. Eu me lembro aqui de uma palestra que teve do Cuca com a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, onde o dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, o Walter Ramos, ele colocou que nessa existência ele estava conseguindo avançar e que a mochila espiritual dele estava sendo esvaziada. Por quê? Porque estava se praticando mais o perdão, praticando a caridade, porque a Umbanda nos coloca dessa forma. A Umbanda vem nos ensinando como viver, como superar as dificuldades, como estar se energizando, como estar evitando as coisas negativas. E nesse momento a Umbanda é fundamental para todos nós que somos médium e as pessoas que acreditam. Eu não quero mexer no mérito de outras religiões, mas eu estou aqui falando da visão da Umbanda, nesse sentido, nesse fenômeno que algumas pessoas evitam de falar, que é a morte. Bom, na maioria das vezes, o nosso temor é a forma com que esse fenômeno acontece em nossas vidas, com os nossos entes queridos. Nós estamos passando um momento que nós estamos vendo um número muito grande de mortes violentas, que acontecem em todos os períodos da humanidade. Nós temos que ter um certo cuidado, um certo controle, porque na maioria das vezes esse tipo de ocorrência, esse tipo de morte, ela é destinada para cada pessoa que está aqui. Nós não sabemos uma forma que vamos fazer a nossa passagem, mas é importante a gente entender que temos que respeitar a forma de cada um, uma vez que nós podemos estar escolhendo a forma de partir. Pode até ser meio estranho, mas nós respeitamos o que aconteceu no passado. E às vezes o espírito, para tirar o peso, ele prefere partir, ele escolhe partir de uma forma às vezes acidental ou violenta, para estar eliminando ali aquela coisa negativa que ele traz de outras vidas. Isso é para fazer uma reflexão, porque nós temos aqui, conheço várias pessoas que perderam seus entes queridos, por violência. Eu não vou citar a forma, mas violência de todas as formas, acidente, assassinato, essas coisas. E essas pessoas, às vezes, elas começam a fazer um trabalho diferenciado. São tocadas, começam a fazer um trabalho de caridade, de ajuda ao próximo, trabalho que às vezes eles nem pensavam em fazer, mas em nome da perda do ente querido, eles fazem esse tipo de trabalho para, de uma certa forma, acalentar o seu coração. E aqui na Umbanda não é diferente. Nós pregamos aqui a prática da caridade, do perdão, o amor, o respeito ao próximo. As pessoas que não conhecem a Umbanda fazem muito julgamento da nossa religião. A nossa religião é muito séria.
entendemos aqui os ensinamentos do Mestre Jesus e nós praticamos a caridade, o amor, dentro da simplicidade. E falando desse tema aqui, por quê? Porque é um tema que mexe muito com o nosso dia a dia. As pessoas se preocupam muito com a forma que a morte chega até cada um de nós. E aí? Você sabe quando é que é o seu dia? Nós não sabemos. Como é que está o nosso preparo? Como é que está a nossa prática de perdão? Como é que está o nosso amor ao próximo? Como é que está a nossa prática da caridade? Como é que é reconhecer os outros irmãos? Como é que é conviver num sistema chamado planeta Terra? Como é que é isso tudo? Isso tudo é levado em consideração no momento da sua passagem. Na Umbanda, nós temos um orixá muito sério, muito respeitado, Seu Omulu, Pai Omulu, responsável em cortar o último cordão que sela a nossa vida na matéria com o corpo espiritual. E esse orixá também é chamado Rei do Cemitério, Senhor da vida, Senhor da morte. Não é que ele traz a morte, é que ele nos acolhe na nossa partida. O espírito às vezes ele fica perdido, sem saber que rumo está tomando, e nós somos acolhidos por esse espírito de luz que tem nos ajudado, nos orientado aqui na Terra. Quando se fala de cura, quando se fala de vida, quando se fala de renovação, é esse orixá que é o responsável. Ele também é o responsável em estar nos recebendo no mundo espiritual, onde futuramente seremos encaminhados a seu Obaluaê, outro orixá também, que é o responsável pela nossa passagem pelo portal de luz. Lá, a nossa consciência vai colocar como foi a nossa ação aqui na Terra, como é que foi os nossos sentimentos, como é que nós conseguimos esvaziar a mochila espiritual, como bem colocou o Walter, né, dirigente da Tenda Espírito do Senhor da Glória, com muita sutilidade, numa live que teve com a nossa casa, junto com o nosso dirigente Gregório Brandão. E essa fala dele marcou muito aqui para mim, e eu aproveitar esse momento para falar nisso. Como é que está a nossa bagagem para o mundo espiritual? Como é que nós estamos praticando isso? Então, meus irmãos, eu acho que não é momento de temer, né, uma coisa que é certa para todos nós, mas é uma forma da gente entender por que estamos aqui. Porque a Umbanda acredita na reencarnação, a Umbanda acredita na vida pós-morte, e a Umbanda, ela faz um trabalho para que a gente possa ter consciência desse ciclo. A Umbanda tem alertado cada um de nós como médico como se comportar diante disso. Às vezes as pessoas ficam desesperadas pela perda do ente querido, gritos, né? Falando coisas que não vou repetir aqui, mas são coisas muito negativas, em vez de ser grato à convivência, em vez de agradecer o período que teve encarnado, que teve junto com aquela pessoa, agradecer o acolhimento, o carinho, o afeto que recebemos de nossos amigos, nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos. Cada um de nós vai ter um momento de partida. E a Umbanda, nesse momento, ela coloca a partida que nós podemos melhorar um pouco essa nossa partida. Podemos carregar uma bagagem mais vazia, mais leve, mais suave, de acordo com as nossas ações, com os nossos sentimentos. Uma casa de caridade, ela não é uma caridade mentirosa. Ela faz caridade porque ela está disposta a fazer aquilo. E a nossa casa não é diferente das outras casas. O Cuca, ele leva muito sério os nossos ensinamentos, a nossa prática da caridade. Aliás, o Cuca nos dá a oportunidade o tempo todo de conhecer a Umbanda, de conhecer as leis divinas, de praticar a caridade, de praticar o perdão, de praticar o amor ao próximo. E a nossa casa também tem as preces para desencarnado, toda segunda-feira, às 18 horas. É uma forma também de estar acolhendo essas pessoas em sofrimentos, que às vezes estão desorientadas. Nessa prece é feita uma prece maravilhosa, uma coisa muito bonita. Eu participei de várias delas quando perdi meus entes queridos, perdi meu pai e minha mãe, e foi no Cuca que eu tive esse apoio e poder ter esse entendimento
que fazemos parte desse ciclo. Então, o ciclo de renovação, ele tem a vida e tem a morte. E que nós possamos, com a fé de nosso Pai Oxalá, dos nossos guias e amigos espirituais, aguardar com um coração bem tranquilo, um coração de paz, esse ciclo que se aproxima de cada um de nós sem sabermos a data, local e como iremos partir. Então é preciso ter o equilíbrio, a força espiritual, a fé, para que possamos fazer a passagem mais tranquila possível. Eu tenho participado de alguns sepultamentos, eu tenho às vezes me assustado, né? Eu tive um último agora que eu vi as pessoas cantando hinos de igreja, num tom muito alto, violão. E depois eu fiz uma reflexão, falei, é importante que as pessoas que têm afinidade com essas coisas, que possam ter uma música suave, que possam ter um entendimento, que possam ter as orações, e que as pessoas possam estar ali grato pela convivência. Então, quero encerrar minha fala, o meu vídeo, agradecendo a esse Orixá maravilhoso, seu Mulu, agradecer ao nosso Pai Oxalá, agradecer a Deus por esse momento e que possamos entender que esse ciclo é uma coisa natural em nossas vidas. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus continue nos abençoando. Assim seja.